ver. Só jogada bem trabalhada. Você está olhando feio pro Noriega? Não, pro Noriega não. Não, pro Noriega não. Eu tô olhando feio pra você. Porque o futebol pra você é quarta e domingo. O Palmeiras até então no Campeonato Paulista, Benjamin, ele vinha sendo alvo, inclusive, de críticas também pelo futebol mais ou menos que estava apresentando. Não é que o Palmeiras estava jogando mal. bem mesmo. Exato. Então, o Benjamin, ele tá muito iludido com uma goleada em cima da Ponte Preta, que pra mim, dos times aí que passaram, é o mais fraco. É o mais fraco. Mais fraco é a Lusa, vai, convenhamos. Mas a Ponte Preta é do mesmo nível da Lusa. A Ponte Preta é do mesmo nível da Luz. Benjamin, o Corinthians, em formação, por mais que ele tenha perdido para a Ponte Preta, como bem falou Noriega, em termos de rendimento, foi o melhor jogo que o Corinthians fez nas mãos do Antônio Oliveira. Foi o que mais produziu, ele bombardeou a Ponte Preta. Foi incompetente em não ter feito gol. Porém, foi um detalhe. Mas em termos de rendimento, o Corinthians jogou muito contra a Ponte também. Mas eu vou ser injusto. Por quê? Porque eu não sou quarto e domingo. Porque ano passado, quando todo mundo falava, tá vendo, o Palmeiras morreu, eu falei, não subestime esse time do Palmeiras. Eu sou testemunha, é verdade. E Primeira vez que eu vim aqui no Domingo, você falou isso. E naquele dia, na véspera do Palmeiras e Botafogo, eu falei, ó, o Botafogo vai perder esse, o Palmeiras vai ganhar e vai ser o campeão brasileiro. E foi. Então eu não sou quarto e domingo. Não, mas é que tá, ô Benja, o time do Palmeiras o time do Palmeiras. Começo do ano, mas o Palmeiras ele pegou ontem um adversário extremamente frágil. Não é que o Palmeiras não joga bola, ele joga bola. Mas, Benja, o time da Ponte Preta é muito ruim. O time da Ponte Preta é muito fraco. É um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro e possivelmente não vai subir mais um ano. O Corinthians não está nessa fase aí. Com relação a quê? A Ponte eliminou o Corinthians. Mas é que tá, mas Benja, você precisa separar as coisas. Por exemplo, se o Antônio Oliveira tivesse começado o ano como treinador do Corinthians, possivelmente o Corinthians estaria no lugar da Inter de Limeira. Se o Picuí tivesse 1,5 m a mais, ele estava na NBA. Não é assim, Benja, não é assim. É evidente a Ponte ganhou do São Paulo. Então, mas o São Paulo também, Nori, é um time que ele vem oscilando. Por exemplo, hoje, contra o Novo Horizontino, eu acho que o São Paulo não passa. Na minha fezinha, eu coloquei Novo Horizontino, Benja. O Novo Horizontino é um time que complicou pro Palmeiras no Campeonato Paulista, jogando em Novo Horizonte, ganhou do Corinthians na Arena e ganhou do próprio Santos na Vila Belmiro. O Novo Horizontino é casca de ferida, velho. É um time complicado. Não, isso tudo eu concordo com você, mano. Mas é o seguinte, a gente tá jogando mal, ganha, mas joga mal. Quando ganha e dá espetáculo, a gente tem que bater palma, cara. Não, mas eu não tô tirando o mérito do Palmeiras. Ele é chato. Eu não tô tirando o mérito do Palmeiras. Tá, eu acho que o Palmeiras, ele pegou um time fraco e fez o que se espera de um time forte. Ganhou e ganhou bem. Ganhou de goleado. O Flávio Lopes marcou 3 gols. O Hendrick não marcou, hein? O Hendrick não marcou ontem. O time marca 5 gols e o Hendrick não marca nenhum. Mas participou de 2, jogou muito o Hendrick. Jogou bem, mas tem que fazer gol, né? Mas pô... Tá louco? O Hendrick jogou pra caramba. Porque não jogou, mas não marcou gol. O que eu tô dizendo é isso. Eu não entendo. Quando sou eu que falo isso, eu sou resultadista. Quando é você vai falar a mesma coisa. Não, pelo contrário. Você tá julgando o Hendrick porque ele não fez gol ontem, ele acabou com o jogo. Só esse passe que ele deu pro Mike aí nessa jogada aí, vale um gol, pô. Muita coisa linda, olha lá. Mas o atacante ele quer fazer. Dá uma olhada, ó. O atacante quer fazer. Quando o Hendrick foi substituído, ele saiu com aquela cara, pô, mas podia ter esperado fazer o meu, né? É fato. Ou não? Ou tô mentindo aqui? Vocês viram a substituição do Hendrick? Na hora que ele dá a mão pro Abel, assim, dá a impressão que ele fala, pô, tinha que esperar fazer o meu. Mas você tá louco pra plantar uma crise no Palmeiras, né, Eu tô querendo plantar crise, eu sou o cara que analiso fatos. Você que tá em casa, Nori. Eu tô analisando presta atenção, levanta aí, ó, você tá dormindo, ó. Ó, o Zé concorda comigo. Os caras caíram, tá, presta atenção. Cadê? Aqui. Presta atenção, você que tá em casa. O Palmeiras enfiou 5 na Ponte. Mas não é só que, deu sorte. Não, podia ter sido 9 ou 10. O Hendrick acabou com o jogo. O Flávio Lopes ontem ele falou pra mim, parecia o Haaland. Verdade, marcou 3. Aí ele tá tentando, de qualquer jeito, colocar uma crise no Palmeiras. Tá feio isso. Mas que crise? Se eu falei que você tá falando que o Flávio Lopes não parece o Haaland, eu tô plantando crise? Mas você falou no meu WhatsApp, no ar você não fala. Caramba, eu não entendo isso. Aí eu falo, pô, esse time, ele fala, o time da Ponte é horroroso. Mas, gente, eliminou o Corinthians e Itaquera. Mas C... Eu tô analisando todo o contexto. Noriega, você que é um cara mais isento, imparcial e não é tão emocionado quanto o Benja. Por exemplo, o Palmeiras, ele vinha sendo alvo de críticas pelo futebol apresentado ou não? Não, críticas, mas pô, todo mundo reconhece. O Benja, quando eu criticava, ele falava assim, vou defender o Benja agora. Nada contra você, mano, até porque o seu braço é maior que o dele. É o seguinte, ele falava assim, os caras falam do Palmeiras, tá jogando mal, mas chega sempre. Não é isso que você fala? Agora, gente, o que a gente cobra de qualquer time do nível do Palmeiras e do Flamengo, principalmente, é ganhar e dar espetáculo.
Futebol é entretenimento. O Palmeiras deu um baita no espetáculo ontem. Fato. Pô, a Ponte é fraca? Óbvio que a Ponte é fraca. A Ponte é um time da Série B do Campeonato Brasileiro que provavelmente não vai brigar para subir. Cara, foi um atropelo e só lance bonito, só toca me voe para ir pro Flaco Lopes. Aliás, posso falar um negócio do Flaco Lopes? Para fazer um elogio pro Abel Ferreira? O Flaco Lopes foi contratado, mano, em junho de 2022. Cara, o Abel Ferreira não desiste de jogador. Espera, prepara. Agora o cara é artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols. O único cara que eu acho que ele desistiu foi o Patrick de Paula. Mas sabe por quê, também não tem jeito. Eu não sei, mas eu ele sei. desistiu. Eu te falo. Mas esse aí também parece não tem jeito, o único caso, porque ele não desiste de nenhum jogador, cara. O cara pode não tá bem, ele dá um tempo, treina o cara, depois ele dá outra oportunidade. Aconteceu com o Gabriel Menino, saiu, voltou. O Flaco Lopes, a mesma coisa. Ele desiste? De quem ele desistiu ou não? Não, eu vou te falar de quem ele desiste. De jogadores que ele vê que o extracampo não tem mais solução. O Abel, ele dá uma chance, ele dá duas, ele dá três. Quando ele vê que o cara não tem mais jeito, e presta atenção. E foi o que aconteceu com o Patrick de Paula. O Patrick de Paula, pra mim, joga muito. Joga. Só que eu acho que alguma coisa aí, ele se perdeu no meio do caminho. Cadê o Patrick de Paula? O Patrick de Paula outro dia se reapresentou no Botafogo, ele não cabia numa foto 3x4. Sabe aquela foto de RG? Não cabia nela. Agora o Flaco Lopes... Ele teve uma lesão grave, né? O Flaco Lopes, todo mundo descia o pau, chamava ele de Fraco Lopes. Sim. E aí tá aí, por isso que eu falo, Nori e Mano. Eu acho o Abel Ferreira... Quando a gente elogia o Abel Ferreira, o cara fala assim, mas por que ele não tá no Chelsea? Por que ele não tá no Real Madrid? Isso é outra coisa, cara. A gente tá discutindo, Nori, o futebol brasileiro. Lógico. Entendeu? Eu não moro na Inglaterra e não moro na Espanha. Aqui, o cara é um monstro. Sem dúvida nenhuma. Ele é um monstro. Tanto que o Rony perdeu oportunidades aí nesse ataque do Palmeiras, justamente pela boa fase dele, porque era mais cômodo você acomodar Rony e Endrick, se houvesse a possibilidade, se ele não tivesse numa boa fase, do que, de fato, o Flaco Lopes e o Endrick, que são hoje os titulares. O Endrick é outro caso. Lembra quando passou para o time principal? Começou bem o Campeonato Paulista do ano passado, aí caiu. Oscilou. Mas ele não desiste do cara. O cara fica lá no treino, ele vai trabalhando, aí uma hora o cara volta e arrebenta. E o Endrick foi o cara que deu o título brasileiro do ano passado para o Palmeiras. Então eu queria falar do Flaco Lopes, isso. Cara, faz quase 2 anos que ele chegou no Palmeiras. Agora o cara está explodindo. E o Abel não cede à pressão de ninguém. Isso é outra coisa. Ele não tá nem aí, velho, se a torcida xinga, se a imprensa critica. Quando ele acredita no jogador, tá aí o resultado. Porque ontem mesmo tinham palmeirenses aí criticando o fato do Abel ter colocado 3 zagueiros, né? O pessoal pega no pé dele, mas o Abel, ele vai jogar novamente retrancado. Não é. Esse jeito de jogar não é com 3 zagueiros. Não, mas quando pintam isso, mas quando pintam isso, Nori, a torcida cria aquele bode. Porque dependendo também da forma como você joga com 3 zagueiros, não é um time defensivo. Mas qual foi o jogo ano passado, que eu não me lembro, que desceram o pau nele, porque ele entrou com 2 laterais direitos. Começou a crítica. O Marcos Rocha e o Mike. Na Libertadores, no mas que loucura, também. Como é que o cara entra com 2 laterais? Os caras jogaram pra caramba, o Palmeiras massacrou. Então, por que eu falo que, pra mim, se o Palmeiras não for o campeão paulista desse ano, pra mim é uma surpresa. Sim. É uma surpresa, gente. É o melhor, na minha opinião, Nori, ainda é o melhor futebol do Brasil na atualidade é do Palmeiras. O melhor elenco é o do Flamengo. Palmeiras e Flamengo. O elenco do Flamengo, pra mim, é muito melhor. Mas o futebol jogado é o Palmeiras. O Palmeiras é mais bem treinado, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Nenhum time do Brasil sai com tamanha eficiência e tranquilidade da defesa pro ataque como o Palmeiras faz. Pega esse jogo de ontem. Cara, tudo jogada trabalhado. O cara toca daqui, toca dali, de repente aparece um cara livre, vai o Piquerez, outro que jogou muito ontem. Tá na lista de espera lá também. Será que depois da partida de ontem ele vai ser convocado? Né? Se o cara viu esse jogo... Jogou muito. Toca daqui, toca dali, aparece o Mike no fundo para cruzar. Gira o Rafael Veiga está sozinho para cruzar. Então, as movimentações que o Palmeiras faz são de um time bem treinado. E que tem uma característica também já que está ficando muito clara. O Palmeiras acelera na hora que ele tem que acelerar, né? A hora que vai chegando fase importante de campeonato, ele pisa um pouco mais no acelerador. Mas, repito, no Campeonato Paulista, o Palmeiras e o São Paulo, para mim, brigam de igual para igual. Não, brigam de igual para igual. Aqui tem coisas que aquelas coisas do futebol, de bastidor. Então, mas nesse ponto, Benjo, só um adendo com relação ao que o Nori falou, que brigam de igual para igual, a diferença está no comportamento do treinador. Se a gente pegar, por exemplo, o Abel
O Abel, o Palmeiras faz 1-0, ele busca o segundo, ele busca o terceiro, ele quer liquidar logo o jogo e fazer o que o Palmeiras fez ontem. O problema do Carpini é justamente fazer 1-0 e muitas vezes sentar no resultado. Vídeo que ele fez semana passada contra o Ituano. Exatamente. E se você fizer isso contra o Palmeiras, por exemplo, abriu o placar contra o Palmeiras, deixou o Palmeiras gostar do jogo, o Palmeiras atropela, porque você faz o gol de empate e aí você está naquele momento psicológico que você está pressionando e muitas vezes você acaba sucumbindo por causa disso. O grande problema do São Paulo é justamente o comportamento do Carpini. Agora, aí, por que eu falo as coisas estranhas que acontecem no futebol? Porque depois do que aconteceu lá, do diretor de São Paulo, tem um ataque de pura xenofobia ao Abel. Aí depois teve um acordão, aquilo é um absurdo. Acordão da federação com o São Paulo. Sim, né? Um absurdo. Absurdo que foi feito. A federação pensou só no campeonato dela. Isso eu já falei. Não é um absurdo? É um absurdo porque não teve julgamento. Se você faz um acordo sem julgamento, por quê? Porque a federação não queria correr o risco do São Paulo jogar hoje sem os seus principais jogadores. A federação, ela não quer que o campeonato perca as principais estrelas. Então ela deu uma banana para julgamento. O que diz o regulamento? Que o cara teria que passar por julgamento. E não foi. Teria que ser... qual é o termo que eles falam? Indiciado, né? Acho que é indiciado, não sei, é um termo muito forte para usar para esporte, mas acho que é isso, indiciado depois julgamento. Aí foi feito esse acordo, repito, na minha opinião, porque a federação não queria correr o risco de ver o São Paulo jogar contra o Novo Horizontino sem 3, 4 titulares para o campeonato dela, que agora está chegando na fase que vale alguma coisa. Mas isso também não é novidade, Benja, isso é errado. Porque é errado, mas não é novidade. Isso já foi feito várias vezes. Exato. O Jailson, o goleiro que era do Palmeiras, num jogo contra o Corinthians, enfim, ele saiu também falando que o campeonato estava... Eu não lembro o termo que ele utilizou, mas dando a entender que o campeonato estava em xeque, com relação ao que tinha acontecido, aquele pênalti que voltaram atrás, que ele rasgou a perna do jogador do Corinthians, e aí o árbitro foi no VAR, lá foi orientado, marcou o pênalti e expulsou o goleiro do Palmeiras. Ele saiu todo bravinho, depois ele foi julgado e também aconteceu a mesma coisa. Tudo bem, mas ele foi julgado, a diferença é que ele foi julgado. Mas é o seguinte, você tem um regulamento. Você tem que cumprir o que diz o regulamento do campeonato. O regulamento diz que o Rafinha e o Caleri, não é? Rafinha, o Caleri e o Wellington Rato, né? Tinham que ser julgados, indiciados e julgados. Por que não foram? Tem que pensar no campeonato? Como pensar no campeonato? Pensar no campeonato é executar o regulamento. A federação fez o acordo por causa disso aí. Já pensou São Paulo sem 3 titulares contra o Novo Horizontino? Não é que eu não estou dizendo aqui que a federação está querendo favorecer o São Paulo nesse jogo. Ela está pensando no produto dela. É a mesma coisa que... Mas a partir do momento que você pensa no seu produto beneficiando alguém... Então, eu não estou falando que está certo. Não, mas você pensa errado. Eu pensei no meu produto, mas eu estou beneficiando São Paulo. Claro, porque não teve julgamento. O problema é esse. Podia fazer o julgamento e absolver os caras. Beleza. Você cumpriu o ritual. Mas é por isso que deveria ter aqui no Brasil um negócio chamado Tribunal de Penas. Porque é um órgão independente que vai fazer o julgamento de maneira isenta, sem ter o interesse ali de beneficiar A ou B ou determinado campeonato. Simples assim. O que eu falo para vocês, assim, não sei se a galera tá entendendo e vocês vão concordar comigo. Foi uma atitude puramente promocional, entendeu? O cara falou assim, não tem jeito, não posso perder esses caras. A primeira fase foi arrastada, tudo agora chega a fase que é para valer, eu não vou perder as principais estrelas. E tenho certeza que a federação faria igual se fosse Corinthians, Palmeiras ou Santos, faria a mesma coisa. Aí é como diria o ex-presidente Vicente Mateus, é uma faca de 2 legumes. Mas sempre foi. Se eu estou pensando no meu produto, não é beneficiando alguém que eu vou promover ou melhorar o meu produto. Para eu promover o meu produto, o mínimo que eu tenho que fazer é cumprir o regulamento. O regulamento que o meu produto manda. Eu estou falando, nós concordamos. Eu estou falando a minha visão do que aconteceu. Eu acho que a Federação Paulista de Futebol pensou desta forma em relação à situação.